Bom, agora a pergunta é: por que procrastinamos tanto, apesar de sabermos dos efeitos negativos em nossas vidas? E como conseguir superar? E como entender os motivos? E depois eu explico o como, combinado? Você pode chegar à conclusão de que não começar a dar o seu primeiro passo para mudar de carreira ou marcar um café para aumentar a sua network pode ser preguiça. Estar se culpando de ser preguiçoso, se sentir a pior pessoa do mundo e da face da terra. Mas isso não é necessariamente verdade, como nós estudamos anteriormente, e as pesquisas também comprovam que a procrastinação não é sinônimo de preguiça, muito menos de mau gerenciamento de tempo, que é um mito, que as pessoas acham que não gerenciam bem o tempo e por isso que elas procrastinam. E também nenhum aplicativo ou uma tecnologia mirabolante podem resolver esse problema. Claro que sim, ajuda, mas é uma ajuda momentânea, não é uma solução exatamente do problema. Então, qual que seria o problema? Na realidade, a procrastinação, ela está muito relacionada com o gerenciamento das nossas emoções. Não é gerenciamento do tempo, e sim das emoções. O que eu quero dizer com isso? É como administrar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas crenças limitantes, o nosso humor e ter autocontrole, que os psicólogos chamam de regulação emocional. Vou explicar um pouquinho o que é essa regulação emocional, que é a habilidade prática de lidar com as experiências ou processar as emoções, os sentimentos e as crenças. E como que você consegue saber se a sua regulação emocional ela está alterada? Ela é geralmente quando a gente não tem clareza, não tem muita clareza de algo, que tem uma imprecisão, uma confusão, uma aversão, uma repulsa para fazer uma determinada tarefa ou alguma coisa que nós estamos querendo fazer. Um outro ponto que eu quero enfatizar aqui é que quanto mais importante e significativa uma tarefa é para você, mais você tem chances de procrastinar e resistir. Parece contraditório, não é? Mas e por que isso acontece? Isso acontece porque essas coisas são tão importantes pra gente e que a gente quer que seja perfeito. Nós queremos que seja muito bem feito, porque você acha que deve ser perfeito, então pode parecer mais seguro procrastinar do que trabalhar duro e arriscar um julgamento de fracasso. Nós também temos medo de falhar e de não sermos ter o reconhecimento de outras pessoas. Nós temos medo, por exemplo, da rejeição. Nós temos medo de não conseguir. Temos medo de sermos criticados. Então ficamos paralisados e procrastinamos. Além do nosso próprio cérebro primitivo também de ajudar você a não se mover do sofá, porque ele quer salvar as suas energias. Afinal, quando que vai aparecer um leão se você não tiver energia? Como é que você vai matar um leão se não tem energia, não é verdade? Então todos esses problemas eu também passei, eu tenho certeza que se você está passando por esses problemas de procrastinação, é bem provável que você tenha esses medos todos que eu acabei de dizer. Um outro problema é a impulsividade e a baixa capacidade de autocontrole. E você sabe o que é impulsividade? Bom, deixa eu te explicar. A impulsividade é a tendência de agir sem planejar ou sem considerar as consequências das suas ações. E a impulsividade está fortemente associada à tendência de procrastinar, uma vez que a decisão de procrastinar é muitas vezes impulsiva e ocorre quando as pessoas ignoram as consequências de longo prazo das suas ações, quando deixam de planejar seu trabalho antes do tempo. Inclusive, os cientistas provaram que tanto a procrastinação quanto a impulsividade têm fatores, inclusive, genéticos. Então, se você tem uma tendência muito forte à procrastinação, aí que você tem que ter mais cuidado, você tem que ter um cuidado mais consciente. Por isso que a autoconsciência é
tão importante nesse processo: autoconsciência, autoconhecimento do porquê que você procrastina. Por exemplo, uma pessoa impulsiva pode adiar uma tarefa na qual está trabalhando no momento e decidindo assim repentinamente ligar para um amigo, mesmo que a tarefa tenha um prazo para amanhã e precise terminar agora, se não quiser entregar o trabalho no prazo. Percebe como que isso é tão difícil? E o autocontrole reflete a capacidade de uma pessoa de autorregular seu comportamento para fazer com que ele siga suas intenções e tome ações de seu interesse, e particularmente as de longo prazo. Então, por isso que é muito importante entender sobre essa autorregulação, para inclusive você fazer a sua transição de carreira. E a falta do autocontrole torna as pessoas muito mais propensas a procrastinar. O que não é de se surpreender, por exemplo, já que a procrastinação ocorre quando as pessoas não conseguem se autorregularem adequadamente. Por exemplo, uma pessoa com pouco autocontrole pode ficar navegando nas mídias sociais por horas, enquanto se diz continuamente que irá iniciar o seu trabalho em apenas alguns minutos, apesar de não haver nenhum fato que as atrase. Elas ficam olhando as mídias sociais sabendo do trabalho. Então, em muitos casos, o autocontrole insuficiente pode levar as pessoas a se envolverem em comportamentos que são mais fáceis, acessíveis, mesmo que não sejam essencialmente atraentes, em vez de trabalharem em tarefas que são mais promissoras e que também exigem mais esforços. Por exemplo, usando o exemplo anterior, quando uma pessoa está navegando nas mídias sociais, no Facebook ou no Instagram, em vez de trabalhar em seus projetos favoritos, aqueles que dão prazer, mesmo que elas não sintam inclusive prazer em estar navegando nessas mídias sociais, e até mesmo elas se sentirem melhor trabalhando em seus projetos preferidos. Veja como que a autorregulação funciona de uma maneira bastante contra-intuitiva. Bom, agora, uma outra pergunta bem interessante. Então, qual que é a diferença entre os procrastinadores que fazem algo e os procrastinadores que ficam no limbo, que não fazem nada? E as pesquisas sobre a procrastinação constataram que os procrastinadores reconhecem o problema sobre o tempo, dos prazos nas atividades que estão fazendo, mas não conseguem superar o impulso emocional de uma distração. Por isso, a diferença entre uma pessoa que consegue terminar o que planejaram e uma pessoa que conseguiram vencer a procrastinação, em grande parte definida pelo quão elas conseguem controlar esses impulsos e vencer os medos que nós acabamos também de explicar. Um outro exemplo típico é que você sabe que precisa começar o seu trabalho, mas não consegue vencer o seu impulso de checar as notificações que acabou de chegar sobre o comentário que alguém fez do seu post ou de alguma coisa que você colocou em alguma rede social, ou, por exemplo, checar o seu e-mail, checar o WhatsApp antes de começar a trabalhar. Bom, e eu e você, nós sabemos onde isso pode levar. Claro que é o atraso de uma tarefa e a não conclusão dela. E um autor americano que eu gosto muito, que eu já falei em outros vídeos, que chama-se Steve Pressfield. Ele é o autor do livro chamado Guerra da Arte. E ele diz o seguinte: bem importante você entender, a resistência, ou seja, a procrastinação, é a força mais tóxica do planeta. É a fonte de mais infelicidade do que a pobreza e a doença. Veja como que essa afirmação do Steve, nós podemos até afirmar que a procrastinação pode sim levar você à completa pobreza, já que você não consegue vencer os seus impulsos e gerir as suas emoções, administrar as suas emoções. Então, para que isso não aconteça, nós vamos dar dicas para que você possa superar a sua procrastinação. Combinado? Então, no próximo vídeo nós vamos falar o como você pode vencer a sua procrastinação.